Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas continuando meus vídeos aqui, gente, eu quero continuar falando com vocês. Para quem nunca tinha visto o meu vídeo aqui no canal, eu sou Tarsila Silva, moro nos Estados Unidos há 22 anos, ah, sou casada há 23 anos, tenho 3 filhas, Sara, Carolina e Rafaela, e eu estou contando um pouco para vocês da minha vinda para os Estados Unidos e também para falar para vocês que eu estou voltando para o Brasil esse ano ainda, no início ali de setembro, acredito eu, dando tudo certo. Nós estamos voltando para o Brasil porque nós não temos status imigratórios aqui nos Estados Unidos, mas esse eu não posso mentir que é um motivo pelo qual nós estamos voltando, porque não é um motivo. É claro que esse motivo é uma força a mais que a gente tem para voltar para o Brasil, mas esse não é o motivo principal. O motivo principal é que, como nós não temos os status migratórios, nós vivemos aqui esse ano trabalhando duro, trabalhando muito, esse tempo todo. E o trabalho aqui na América, ele é muito bom. Eu encorajo você que tem vontade de vir, que pegar seu visto, viu? E quiser vir tentar passar uma temporada aqui da sua vida, ou se você conseguir os status, viver aqui para sempre, também é uma boa. Porque aqui é o país da oportunidade. Se você chega sem nada e você tem um objetivo, e você foca nesse objetivo, não sai dele, você chega não só aonde você determinou, mas você vai mais longe. Eu falo isso porque tinha um pastor aqui, o pastor Franco, que falava assim: todo imigrante vem para os Estados Unidos para rebocar o barraco. Aí, de repente, você começa a fazer um puxadinho, outro cômodo, e quando você vê, você já fez vários puxadinhos, então você já fez mais do que rebocar o barraco. Então, a grosso modo, você vem com um objetivo e você consegue mais do que esse objetivo se você tiver um propósito, se você trabalhar duro, se você fizer de Deus o seu sócio. E o motivo principal é esse mesmo, porque aqui o trabalho é bom e o trabalho é doloroso. Meu esposo trabalha em obra de construção. Ele faz reformas interiores, trabalha do lado de fora às vezes também quando precisa. Eu, desde quando cheguei aqui, eu já falei para vocês aí no outro vídeo que eu cheguei, trabalhei no tomate, trabalhei em pizzaria, trabalhei de limpeza até agora praticamente, tem pouco tempo que eu parei, porque eu fiz um curso de psicanálise clínica e agora eu sou psicanalista clínica e sexóloga, então eu trabalho nessa área, mas mesmo assim eu não tinha conseguido deixar de limpar casas ainda, trabalhar na faxina, porque aqui a faxina ela te dá um retorno financeiro muito bom e é difícil um trabalho que você vai fazer com a caneta, que você vai ganhar o mesmo valor que você trabalha, que você vai ganhar se você trabalhar no braço pesado. Então, o meu esposo, gente, ele é um homem muito trabalhador, graças a Deus. Ele trabalha muito. Ahn, Nós conquistamos algumas coisas que eu considero muito para quem não tinha nada e pouco para quem tem muito. Mas, por 2 motivos, nós conquistamos algumas coisas. Um, por sermos perseverantes, por levantarmos todo dia cedo, por não comer o pão da preguiça e por fazer de Deus o nosso sócio e por fazer de Deus o nosso conselheiro financeiro, familiar, espiritual, em tudo, porque o Senhor nos orienta, o Senhor faz do pouco muito, porque durante 9 anos aqui da nossa vida, depois que eu voltei, antes, né, de ter ido para o Brasil, vocês viram aí a minha história em outros vídeos, que a gente mal conseguia pagar a conta. Depois dessa vinda minha que eu vim para o Bahamas, passamos situações financeiras tão dolorosas, que a gente saía da igreja, sabe? E as pessoas, os amigos, assim, da nossa idade, chamavam a gente para jantar, porque aqui na América você tem muita facilidade de ir para restaurante, tem muita facilidade de fazer compras, né? O poder de compra aqui é melhor, mais fácil que no Brasil. Então, o poder econômico para você praticamente logo após um culto de domingo, de sábado, você sair com a sua família para comer fora também não é uma coisa difícil. Mas para nós naquela época, como a gente tinha dívidas da nossa vinda, gente, e a gente comprou também, deu entrada em uma casa quando eu vim, que eu cheguei aqui,
da segunda vez, mas a gente foi a casa mais dura que nós pagamos. Foi a casa mais difícil, porque a gente pagava o cartão de crédito da minha vinda e pagávamos, aí começamos a pagar essa casa também. Então a gente praticamente ficava sem dinheiro. Aí os amigos da igreja chamavam a gente para sair para jantar, para comer, e a gente falava: não, não posso de jeito nenhum, porque amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Jamais que a gente ia contar e falar que é porque a gente não tinha dinheiro. Por que a gente não falava que a gente não tinha dinheiro? Era orgulho? Não era orgulho. É porque, na verdade, a gente trabalhava, a gente era digno no nosso salário, mas nós tínhamos um propósito na nossa vida. E se nós fôssemos viver, se vamos sair todo culto, nós não poderíamos pagar a nossa casa, nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você até ganha o mesmo dinheiro que uma outra pessoa. E você vê essa outra pessoa prosperando, fazendo alguma coisa na vida dela e você não está fazendo nada. Porque talvez você está gastando o seu dinheiro de uma maneira errada. Por você não querer falar, eu não tenho dinheiro. Mas você não precisa falar, eu não tenho dinheiro, porque isso não é verdade. Na verdade, você tem um propósito e você está investindo o seu dinheiro naquilo. Então, naquele momento, talvez naqueles dias, você não vai poder sair para enjoy your life, aproveitar a sua vida da maneira que você queria e na hora que você queria. Porque toda vitória vai exigir de nós um esforço, vai exigir de nós renúncia. E esse período foi duro, assim, que na verdade tinha dia que a gente precisava comprar o leite da Sara e nós não tínhamos o dinheiro para comprar o leite da Sara. Mas o Senhor não deixou faltar, porque nós já chegamos dia de entrar no store para comprar, numa loja, o leite, não ter o dinheiro e a gente dá uma volta e alguém que está com a gente saber que a gente entrou para comprar um leite e saiu sem o leite. Isso foi um amigo do meu esposo. E ele falou: você não entrou aí para comprar um leite? Aí ele: é porque... E falou um monte de coisa e não contou que é porque não tinha o dinheiro. E esse amigo dele entrou lá e voltou com um galão de leite para ele, porque aqui a gente compra as coisas de galão. Então, sim, foi um período de renúncia, um período onde a gente não comia tudo que queria, não ia onde queria, não vestia o que queria, né? Usava roupas de bag, de sacos de roupa, que as pessoas não queriam mais. Nós usamos essas roupas por muito tempo, não saía para comprar. E olha que o poder de compra aqui não é ruim, é muito bom, é bem diferente do Brasil. Mas, e esse período foi um período longo. Durante 9 anos aqui, a gente, vou dizer que praticamente deu murro em ponta de faca, porque pagando essa dívida, lutando para pagar essa casa, até que Deus, de uma maneira maravilhosa, foi tirando o nosso chão, mais ainda. Nós tivemos que nos mudar do lugar que a gente vivia, porque a gente vivia em Boston, bem no centro de Boston, mas a gente vivia em um estúdio muito pequeno, apertado. Tinha uma janelinha pequena lá. Aí nesse aí a gente ficou pouco tempo. Mas depois a gente mudou para um outro estúdio, um pingo assim maior, mas era um lugar bem apertado. Eu fui trabalhar na limpeza em um asilo, trabalhei nesse asilo 5 anos, quase 6 anos. Ali foi um lugar onde eu fui muito abençoada, mas foi um lugar onde eu passei muita luta também. E essas coisas que eu passei, que eu contei para vocês, eu não estou contando aqui para me vitimizar. Eu não estou contando a minha história para você olhar para mim e falar: nossa, tadinha, que vida sofrida. Não, eu estou contando aqui para você para, na verdade, eu quero encorajar você. E para isso, eu tenho que contar para você toda a minha história, para que você entenda que eu tenho autoridade de te falar e de te encorajar ao me ouvir aqui ao longo dos dias. Sabe, porque nesse período aí, quando já tinha assim, uns 9 anos que a gente estava aqui, um pouco antes disso, tudo isso que eu passei, eu não tinha na época terapia, não tinha um psicólogo, não tinha alguém que cuidava das minhas emoções. E quando você não tem alguém que cuida das suas emoções e você passou por traumas, passou por dores, isso vai psicossomatizar no seu corpo. Sabe o que aconteceu comigo nesse período? Eu tive uma doença psicossomática que chama alopecia areata. Essa doença, ela pode ser causada por você fazer muita fricção, tipo amarrar o cabelo muito forte, fazer muita força no seu couro cabeludo, amarrando, né, aquele rabo de galo aqui muito forte, e isso pode causar uma queda capilar.
Mas não foi o meu caso, eu não amarrava meu cabelo assim, forte. E o médico fez os exames e tudo e descobriu que era uma causa emocional por estresse. Um dia, da noite por dia, uma amiga minha, eu pedi ela para olhar minha cabeça porque coçava muito a minha cabeça, só de ouvir. Olha o poder da mente, aposto que você deu uma coçadinha na sua cabeça aí também. Minha cabeça estava cheia de buracos, assim, eram buracos enormes, sem cabelo nenhum, estava careca. Mas começou aqui atrás, depois foi vindo para frente. E aquilo era alopecia. Eu fiz um tratamento com um dermatologista, que ele fazia aplicações no meu couro cabeludo, naqueles lugares. E foi nascendo o cabelo novamente. Foi por um longo tempo que eu fiz esse tratamento, mas eu amarrava meu cabelo todo, gente. Olha, meu cabelo hoje não tá muito não, só tá volumoso, mas dava um rabinho assim, minha cabeça toda. E eu tentava esconder aquilo, porque aquilo é ruim, né, pra mulher, a gente fica com vergonha, mas não tinha como esconder. Porque eu tirava aqui pra tampar aqui, tirava aqui pra tampar aqui, e o outro lugar ficava pelada a minha cabeça. Por que eu tô falando isso pra você? Porque quando você passar por dores, é importante que você procure uma pessoa capacitada para te ajudar a cuidar das suas emoções. Porque aquilo que você não fala, fala o corpo, fala a pele, fala o couro cabeludo, fala os seus órgãos internos. De alguma maneira, a dor que você sentiu, o trauma que você sentiu ou sente, vai se manifestar no seu corpo se você não falar, se você não colocar para fora. Se você não falar com a pessoa certa e ressignificar o que aconteceu com você, você vai ficar doente. Você vai adoecer. E aí, por causa disso também, a médica foi falando comigo, você tem que sair desse trabalho, que esse trabalho no asilo, onde eu fui grandemente abençoada, mas também passei por grandes lutas ali, porque eu me converti aos 13 anos, isso vai ser tema para outra live, outro vídeo. E quando eu me converti a Deus, o Senhor restaurou a minha identidade. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o inimigo fez tudo para desconstruir a minha identidade e me deixar insegura novamente. E nesse trabalho onde eu trabalhava, eu ouvi muita coisa que eu não precisava de ouvir. Tipo, eu não era boa de serviço quando eu cheguei lá mesmo. Eu já contei para vocês aqui que na casa da minha mãe eu tinha quem cuidava de tudo. Eu tinha minha mãe que cuidava de mim. Tinha uma pessoa que limpava a casa, tinha uma pessoa que lavava a roupa, passava a roupa, guardava a roupa. Então eu tinha aquela mente igual de adolescente, que acha que o creme dental chega no banheiro sozinho, que acha que a roupa lava sozinha, dobra e vai para o seu guarda-roupa. E a gente não pode culpar um adolescente, uma criança, talvez, se ela não ajuda, porque ela não precisa ajudar na sua casa, ela acha que essas coisas são automáticas. Então ela não sabe dar valor nisso e ela não aprende a fazer. Então, realmente, eu não sabia limpar, mas eu peguei pessoas para me ensinar que não sabia. E eu estava aqui, né, escondida, sem o status migratório, eu não podia usar o meu próprio sobrenome, eu vivia às sombras, à margem da sociedade. E essa pessoa falava comigo e disse assim: olha, aqui você não é nada. Não fica com essa conversa mole, sua amorosa, porque aqui meiguice, doçura não resolve nada. Aqui você tem que saber trabalhar. E aqui, como você não é ninguém, você não vai arrumar trabalho em outro lugar porque você é ilegal no país, você tem que se submeter a qualquer coisa que eu disser e a qualquer coisa que eu mandar você fazer, porque se algum velho desse asilo quiser defecar na sua boca, você tem que abrir a boca e deixar eles fazer, porque aqui você não é nada, você e um vaso sanitário é a mesma coisa. Gente, realmente eu não via outra porta, eu não entendia que poderia ter outro caminho para mim, e eu engolia aquilo tudo caladinho, chorava muito quando eu chegava em casa, até no outro dia, para ir trabalhar novamente. Meu esposo falava: sai desse serviço. E eu falava com ele assim: eu vou sair de lá e vou para onde? Como que eu vou ajudar você a pagar essas contas? Não tem jeito. E aí eu ia de novo, e era sempre esse nível de agressão, esse nível de abuso, né? Porque é um abuso isso. E eu não falava, eu só falava com ele. Ah, não, eu falava com as pessoas próximas de mim, mas eu não falava com a pessoa capacitada para me ajudar, um terapeuta, um psicólogo, entende? E isso psicossomatizou no meu corpo e eu tive que sair do trabalho depois desses 6 anos, mudar do lugar que eu estava. Eu vim para Milford,
Foi aí onde o nosso chão foi saindo, porque eu engravidei de novo. Mas a gente quis essa gravidez. Minha filha mais velha estudava em uma escola de judeus. E lá nessa escola de judeus, os judeus têm 5, 6, 7, 8 filhos. E ela era filha única. E ela falava assim: mamãe, todos os meus amigos têm 7 irmãos, 5 irmãos. Eu não tenho nenhum irmão. Aí a gente quis ter mais uma filha, que foi a Caroline. E nesse período a gente mudou para cá, para Milford, sem trabalho. Eu saí do trabalho. Meu esposo saiu do trabalho porque eu precisava sair do ambiente que eu estava. E a coisa mais linda é que esse lugar onde eu trabalhava, que foi um lugar de dor, mas foi um lugar que também me abençoou, paguei minhas dívidas, me aceitou. Com o meu sobrenome não era verdadeiro, o meu supervisor sabia disso. Esse mesma pessoa, eu sou grata a ele porque eu não saí de lá, eu perseverei. E é que eu quero falar para você perseverar, porque essa mesma pessoa que me causou tanta dor, mas que me construiu, porque eu fiquei uma faxineira, vou falar assim, muito boa de serviço, eu aprendi a trabalhar bem. Ele também foi uma fonte de trabalho para o meu esposo, ele foi a porta que Deus usou para abrir uma empresa onde meu esposo começou com essa empresa, ele e o sócio dele, e essa empresa é aberta até hoje, eles dão trabalho para muitas pessoas. Meu esposo hoje não é mais sócio desse rapaz, ele trabalha para ele, mas uma empresa que cresceu, é uma empresa que prosperou e veio daí, veio de um lugar de dor. Até hoje eles pegam trabalho nessa empresa. Até hoje eles trabalham para esses asilos e aquilo que parecia dor, sofrimento, humilhação, transformou em vitória, transformou em prosperidade. Então, não é para você desistir ou sair ou parar de um trabalho ou em alguma situação difícil que você passa. Por que está difícil? Você tem que ter resiliência e força de continuar, porque talvez sempre vai ser da sua maior dor o lugar onde você vai sair, extrair a sua maior vitória. Sempre vai ser da sua maior dificuldade onde você vai extrair diamante, ouro, onde você nunca imaginava que ia tirar. Sabe, eu já vi um desenho na internet desenhado, onde tem duas pessoas cavando, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E vamos supor, do lado direito, ela tá cavando e ela tá quase chegando nos diamantes. E ela fica cansada e ela desiste quando ela já vai chegar naquela vitória. E o outro que estava cavando, cavando em outro lugar onde não tinha nada, começa a cavar no outro lugar onde o outro estava quase alcançando. E ele recebe aquele ouro, aquele diamante, que não era para ele, era para aquela primeira pessoa que estava cavando. Entende? Isso é sobre perseverar, não desista. Não para, talvez você está sendo humilhado, talvez você está sendo pisado, mas esse aí pode ser o lugar da sua maior vitória. Seja firme, seja maduro. Fica, não desista. Agora, tudo tem um tempo determinado. Quando eu saí desse trabalho, eu já não tinha problemas com o meu supervisor, nós já éramos muito amigos, ele já tinha me abençoado de várias formas, eu já tinha me transformado em uma bênção para ele, uma boa funcionária, aonde ele sabia que se eu estivesse trabalhando ele podia ficar em paz. Sabe, Deus transformou toda aquela maldição, todo aquele mal em bênção. Mas ali eu já tinha adoecido e foi necessário que eu saísse daquele lugar, do lugar onde eu morava também, porque era muito apertado. E nós mudamos para Milford. E foi aonde o Senhor falou conosco: quanto mais vocês dependerem de mim, mais eu vou abençoar vocês. Foi nesse momento que eu não tinha trabalho mais, grávida e meu esposo sem trabalho, que Deus começou a prosperar ele de uma maneira que ele nunca tinha prosperado antes. As coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer. E aí a minha filha, a segunda filha nasceu e eu fiquei grávida da outra, sem planejar. Foi um presente, uma surpresa que Deus nos deu. E o Senhor foi nos abençoando com o passar do tempo. Aí agora já se passaram 20 anos. A minha filha mais velha vai se casar com um rapaz muito abençoado, filho de pastores também, um menino temente a Deus. Ele tem amado a minha filha, eu vi que ela está bem. Ela está feliz depois que ela está com ele, ela melhorou muito o mental health dela, a mente, melhorou a fé dela, está com a fé firme, ela está alegre.
E nesse momento aqui, que vocês sabem, é um assunto que eu vou continuar no próximo vídeo, falar sobre a questão imigratória que a gente tem passado aqui. Uma perseguição muito grande, que tem sido comparada ao tempo de Hitler, ao tempo do nazismo, onde imigrantes têm sido apanhados na rua como um sequestro e tirados das suas casas, mães separadas dos filhos, filhos separados das mães, mães que estão agora vivendo com bebês recém-nascidos, filhos pequenos e o pai está preso pela imigração. Muitos foram deportados e alguns vão ser deportados. Uma situação muito difícil, onde que deu para a gente mais força e certeza de que o nosso ciclo aqui terminou. Então, o que a gente está fazendo agora, indo embora já porque estamos cansados, porque trabalhamos muito aqui já, graças a Deus. Como eu falei para vocês, meu esposo trabalha muito, ele trabalha tanto que as mãos dele é todo calejado, os joelhos dele já deformado. Ele pode pregar prego com as mãos, não precisa de martelo. Ele usa um martelo, mas se você vê as mãos dele como é grossa, como é calejada, e ele vai continuar trabalhando, eu vou trabalhar também no Brasil, mas é um tempo de um trabalho diferente já para nós. E graças a Deus por isso. Deixa um like aqui no meu vídeo, faz um comentário aí, inscreve no canal para mim continuar contando a história para vocês, tá bom? Um beijo e no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouco dos horrores que tem acontecido aqui nos Estados Unidos e a mídia não conta.